Tem uma mensagem do céu para o teu coração. Você está preparado? Eu preciso que você me dê 30 minutos do seu tempo. Eu não vou passar disso. Eu tenho aqui até 3 horas da tarde para pregar. Brincadeira que eu vou comer picanha na sua casa hoje. Mas eu quero trazer uma mensagem de maturidade espiritual. Nós precisamos entender qual é o nível que o Senhor quer que a gente esteja. Não é tempo mais de pensarmos como meninos, não é tempo mais de falarmos como meninos, não é tempo mais de vivermos como crianças na fé. É tempo do upgrade espiritual de Deus para a nossa igreja. É tempo de nos aprofundarmos mais no Evangelho, entendermos a realidade sobre quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele quer fazer. Abra tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Posso ler? Amados irmãos, eu não consegui falar com vocês como pessoas maduras espiritualmente, mas vos falo como pessoas carnais, como meninos na fé. Aqui uma exortação de Paulo chegando a uma realidade em Coríntios. Pela tristeza a um homem de Deus esperar, um líder de Deus esperar uma igreja mais madura. Infelizmente, ter um encontro desagradável com uma igreja que não está amadurecida. Nós precisamos rever os nossos conceitos e infelizmente eu falo com você a respeito do déficit que a nossa geração infelizmente está vivendo nos tempos de hoje. É uma geração rasa. Cada dia mais a gente se surpreende. Esse dia eu estava vendo um vídeo de uma mulher com uma coleira de cachorro e ela falava assim que ela se enxergava como um cachorro e ela queria viver como um cachorro. É uma geração que fala que se eu quero ser um pardal, eu vou ser um pardal. E a minha vontade é dizer, então voa. Infelizmente a cultura deveria ser, cada geração cria uma geração mais forte. Porém o que tem acontecido é, por queremos blindar demais as pessoas, os nossos filhos muitas vezes, nós acabamos criando uma geração muito mais fraca, porque às vezes nem sempre proteção é proteção, às vezes proteção é um malefício que impede que seu filho desfrute de um novo tempo de maturidade. É por isso que muitas vezes Deus não tira essa guerra que você está enfrentando, porque essa guerra está disfarçada, é um embrulho do maior presente que você vai receber na tua vida, chamada maturidade cristã. É por isso que muitas vezes quando nós estamos passando por luta, nós precisamos entender o que Deus quer nos ensinar. Nenhuma luta é à toa. Toda luta, repita comigo, toda luta tem um ensinamento. E o teu nível de maturidade vai definir se quando você passar por ela, você vai aprender, ou você vai passar por ela, ou vai ficar nela. Hoje eu falo com você que é tempo da gente crescer. Algo que tem invadido nas redes sociais, é sobre isso um pouquinho que eu quero trazer a base, fazer uma mistura santa aqui hoje. Não sei se você está vendo a geração de bebês reborn. Quem viu? Consiste numa geração que está comprando bebês realistas. E as filas de adoções, adoção grandiosa. E pais, eu não duvido já ter pais querendo apresentar filhos reborn. Mas hoje eu quero apresentar o tema da mensagem de hoje. Eu quero falar com você, olhe bem para mim. Crentes reborn. Coloca no telão. Não me julgue, eu creio que Deus vai falar muito com você hoje. Eu trouxe aqui o meu neném. Eu quero que você dê uma salva de palmas. Ela é a crente reborn.
A missionária Pedrita. Cadê a cadeira dela? Senta. Olhe para mim. Uma característica dessa geração de crentes reborn. O bebê reborn a gente faz assim, ó. A gente aperta. E ele faz o quê? Ele chora. A geração de crentes reborn é uma geração que não aguenta a pressão do dia a dia. Não aguenta, é uma cultura do cristianismo fake, aonde você não deve passar por luta, você não deve passar por pressão. Ah não, se eu começo a passar por dificuldade, eu começo a chorar, porque eu não aguento, eu não estou preparado de uma forma aleluia, eu não estou preparado de uma forma madura para passar por essa luta. E eu estou aqui para te dizer, amadureça. Deus não te dá uma luta que você não tem a capacidade de suportar. Essa cultura precisa ser destruída no nosso meio. Deus me trouxe aqui para dizer para você: você aguenta sim. Essa geração de crentes frágeis precisa ser destruída no nosso meio. Uma geração que aleluia, não aguenta confronto. Se o pastor confronta, eu não aguento, eu choro, eu paro, eu não quero continuar na igreja. Uma geração que se sente ofendido com correção, porque toda correção é uma figura de amor para a tua vida, porque o pai não quer ver o filho sucumbir. Então todo pai que ama, corrige. É uma geração que chora por disciplina. É uma geração que aleluia, hoje está demais, que retira o ensino firme, quando na realidade, quem vive chorando por tudo, é porque na verdade não aprendeu a ser maduro espiritualmente. Há tempo de chorar? Sim ou não? Sim. Nós precisamos extrair as coisas boas que as lutas que Deus nos traz faz conosco. É tempo de amadurecer, é tempo de crescer, é tempo de você perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar nessa luta? Deus, o Senhor está me ensinando a ser mais paciente. Porque a gente clama e fala: Deus, me dá mais paciência. A gente acha que Deus vai abrir a nossa cabeça e vai pegar uma poção de paciência e vai colocar assim, sem dor nenhuma. Não, se você quer amadurecer em uma área, Deus vai pegar essa área e colocar situações adversas para você amadurecer nessa área. Eu libero sobre a tua vida mais resistência espiritual para passar por luta. Passa por luta glorificando, e a honra virá no nome de Jesus. Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã no nome de Jesus. É por isso que a palavra de Deus me diz em Tiago 1,12: bem-aventurado é o homem que suporta a luta com perseverança. Tem alguém aqui que suporta a luta com perseverança? A provação ele suporta também, porque depois disso ele será aprovado, ele receberá a coroa da vida. Segunda característica do crente reborn. Pode colocar a minha imagem, é só para o pessoal ter a referência, igual a gente combinou na reunião. Isso. Aí eu apresento a vocês o Diego mesmo. E eu tentei fazer a minha imagem mesmo. A segunda característica da crente reborn, a Pedrita, ela nunca cresce. A gente pode voltar daqui a 3 anos, ela vai estar nessa mesma posição, nesse mesmo tamanho. O que é o crente reborn? Ele está 10 anos no banco da igreja, mas ainda vive nos cultos de domingo, como se fosse uma liturgia tão somente, mas não gera mudança de vida. Ele continua no mesmo aspecto, dizendo assim: olha, vocês oram por mim? Não, meu irmão, você precisa amadurecer. Chegou no novo tempo que você não precisa mais pedir para todo mundo orar por você. Chegou o tempo de você começar a orar pelas pessoas. Chegou um tempo que se manifestar um demônio, você não vai ligar para o pastor, porque você entendeu que na sua mão há poder e autoridade. Você vai estender as mãos, esse demônio vai ter que sair na autoridade do nome de Jesus. Você vai entender que um novo nível lhe foi acrescentado.
Essa cultura de crentes reborn é uma cultura onde eles querem o quê? Ser meros frequentadores e receptores da presença do Espírito. Mas chega um tempo que Deus nos leva a um novo nível de amadurecimento, em vez de você só receber, porque a Bíblia diz que é melhor do que receber. Chegou o tempo de amadurecimento. Chegou o meu tempo de exercer o meu chamado. Eu não fui chamado para sentar num banco como esse. Eu fui chamado para servir ao Senhor com o meu talento. Eu fui chamado para levantar a mão e o diabo sair correndo na autoridade do nome de Jesus. Eu fui chamado para expressar o que Deus me chamou para expressar. O crente reborn, ele está há 10 anos somente cultuando. Ele não serve nenhum ministério. Ele não discipula ninguém. Ele não lidera nada. E eu sinto lhe informar que essa cultura traz uma desgraça para os tempos de hoje. Porque presença constante sem transformação é só ocupação de espaço. Amadureza. Deus quer arrancar as nossas escamas espirituais. Nós amamos a estrutura igreja, mas nós não dependemos dela para ser igreja. Nós não dependemos de luzes para ser igreja. Por favor, Nino, dá um time aí para mim, por favor. Nós não precisamos de instrumento para pregar o Evangelho. Jesus continua se movimentando do mesmo jeito. Nós não precisamos disso. Deus não te chamou para ter uma igreja, Deus te chamou para ser uma igreja. Pode voltar, Nino. Deus te chamou para ser uma bênção onde quer que você seja. Deus te chamou para exercer o seu chamado onde quer que você pise a planta dos seus pés. Deus te chamou para um novo tempo de maturidade. Eu preciso que você olhe para 3 irmãos e fale assim: amadureça, pelo amor de Deus, amadureça. Chegou um novo tempo sobre essa igreja. Chegou um tempo de crescimento. Ei, irmão, aquilo que você perdeu em 10 anos, Deus vai acelerar em meses. Eu vou liberar de novo. Levante as suas mãos. Ah, pastor Diego, eu servi ao mundo e a Satanás durante 20 anos, hein, meu irmão? Se você está entregando a sua vida a Jesus, Deus vai trazer um aceleramento sobre a tua vida. E em meses, você vai viver o maior crescimento espiritual da tua vida. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã, pelo amor de Deus. E aqui eu aprendo uma coisa. Eu não falei isso no outro culto e perdeu quem estava aqui no outro culto e não veio nesse. A gente quer definir padrões para exercer o tempo de maturidade. Não existe. Só serve diante de 3 anos de ministério. A gente quer a gente quer travar o ministério do povo com o tempo, limitando talvez até salvação. Não, ele precisa amadurecer muito mais. Ele acabou de entrar na igreja, não, irmão. O que explica um ladrão na cruz ao lado de Jesus e Jesus dizendo para ele: ainda hoje estará comigo? O crescimento, ele não depende de tempo. Então fique bem tranquilo, don't worry. Deus pode te amadurecer em 2 meses, 3 meses. Mas não se iluda, você nunca vai parar de amadurecer. Posso confessar um pecadinho para vocês. Eu tenho pena das minhas ovelhas de 6 meses atrás. Misericórdia. Te repreendo em nome de Jesus. Brincadeira, se eu te amo. Eu tenho pena das minhas ovelhas de 10 anos atrás. Porque o Evangelho é isso. Dia após dia, o lugar mais alto que nós vamos chegar é ao pé da cruz. Reconhecendo que todos os dias nós precisamos dizer para Deus: Deus, entra na minha vida. Muda o meu caráter, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso me tornar como tu, eu preciso falar como tu falas, eu preciso ser como o Senhor é, eu preciso ter santificação, eu preciso ter o linguajar que o Senhor quer que eu tenha, eu preciso ter um ambiente agradável na minha casa, eu preciso ter um ambiente de graça, eu preciso ter uma tratativa melhor com a minha esposa, falar como o Senhor quer que eu fale, andar como o Senhor quer que eu ande, tocar como o Senhor quer que eu toque, adorar como o Senhor quer que eu adore, respeitar como o Senhor quer que eu respeite. Respeitá-lo, Senhor, como o Senhor quer que respeite. A geração de hoje vem com algumas meninices. Eu não estou nem aí se isso vai ser usado contra mim. Eu vou falar mesmo, que eu estou com o microfone na mão.
Eu sou pastor dessa igreja. Há muitas pessoas chamando Jesus de você. Não é assim que se trata um rei. O rei é Senhor. Muita gente fala, mas nós moramos na América, então fala inglês. Porque em português não é você, é Senhor. Ele é a majestade, Ele é o alfa, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso único digno de adoração e rendição. Mas respeito com a presença do Espírito. Não é de qualquer jeito que a gente vem no culto. Não é de qualquer jeito que a gente se veste. É um novo tempo de amadurecimento. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o melhor. A Ele a melhor tratativa. Terceira característica da Pedrita, a missionária Pedrita que está aqui conosco. Essa crente reborn, ela depende da gente. Se eu fizer assim com ela, ou sem querer, caiu. Ela não vai levantar aqui agora e falar assim, estou subindo. Ela é dependente. Quando eu pego essa boneca e eu falo assim, Isabela, ela está chorando. Está chorando, Isabela. A minha filha faz assim. Porque ela já entendeu que esse bebê, esse crente reborn, a Pedrita, ela é dependente. Essa cultura de dependência, ela precisa ser entendível aqui hoje. E clara, eu preciso expressar muito bem isso aqui. Porque nós não fomos chamados para sermos dependentes tão somente dos homens. Nós fomos chamados para sermos dependentes de Deus. Você está entendendo que eu estou liberando aqui no nome de Jesus? Existem pessoas que dependem de pastor para tudo. Depende do louvor. Se o louvor não tocar aquela música, eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto arrepio. E quem diz que a presença de Deus é arrepio? Presença de Deus não é emoção. Presença de Deus, irmão, não está limitada à tua emoção lá. Que saia dessa caixinha no nome de Jesus, amadureça. Presença de Deus é, o que é a presença de Deus? Sem sentir, eu venho no culto e Deus me honra quando eu venho. Porque eu não preciso sentir para sentir Deus. A fé não precisa sentir. Fé precisa crer que vai acontecer mesmo que você não sinta. Eu não preciso de um ambiente favorável para sentir Deus. Eu não sou dependente disso. Eu não sou dependente de coaches motivacionais. Eu não dependo disso. Escute aqui, olhe bem para mim, no nome de todos vocês. A maior motivação que você precisa para viver um evangelho genuíno é a cruz de Cristo. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Tudo que você precisa está na cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo Jesus. Precisa de cura, veio através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus te purifica. Ele passa pela tua vida hoje. Não existe mais enfermidade que te atormente. Você é curado na autoridade do nome de Jesus. Eu preciso de salvação. Através da cruz de Cristo, o Senhor trouxe salvação sobre a tua casa e sobre a tua família. Quer motivação mais preciosa que essa? Nós precisamos, escute, e é um problema porque muitas vezes quem é dependente de pessoas, eu vou usar um português bem mineiro, se lasca. Deus está nos levando a um novo nível de dependência, onde nós seremos dependentes exclusivamente dEle. Muitas vezes, quando eu vim para cá, do Brasil para cá, eu comprei uma guerra terrível. Porque eu estava com uma igreja bombando, Jorge. Reforma de quase R$1 milhão. Tudo pronto. E semana antes de inaugurar, eu cheguei com a loucura de Deus. Porque Deus tinha soprado nas minhas férias aqui na América, que era o tempo de eu viver o que eu orava desde os 6 anos de idade. Vir para a América. Fui falar com o meu pastor falou assim, não, isso não é de Deus não, você vai ter que ficar aqui. Pastor Márcio ligou e falou, não vai filho, você vai ficar aqui. E eu disse, olha, eu amo vocês, eu respeito vocês, mas o que vocês estão falando não bate com o que o Senhor me falou. E entre ficar com o que o homem está falando e ficar com o que Deus está falando, eu fico com o que Deus está falando. Porque entre a vontade do homem e a vontade de Deus, o que é superior na tua vida é a vontade de Deus. Resumindo, o que permaneceu na minha vida? A vontade de Deus. Estou vivendo os melhores dias da minha vida no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, na igreja certa, pastoreando as ovelhas certas. Porque muitas vezes, irmão, você preocupa com reputação
e se esquece de caráter. Reputação é que os outros pensam ao teu respeito e você não quer magoá-los. Mas entre reputação e caráter, o que é caráter? É o que Deus disse para você e é o que basta. É o que você sabe que é realidade e ninguém precisa ficar sabendo. Escute algo no nome de Jesus. Eu libero um novo tempo de maturidade, aonde você vai ser dependente do Espírito. Mesmo que não haja caminho, você precisa crer que Deus vai abrir um caminho novo. Mesmo que você não veja o milagre, você precisa crer. Esse milagre está sendo gerado pela presença do Espírito. Eu não estou vendo, mas eu me lembro de uma frase: eu não caminho pelo que eu vejo, eu não caminho pelo que eu escuto, eu não caminho pelo que eu sinto, eu caminho pelo que eu creio. Você pode dar um brado de júbilo a Ele aí nessa manhã. Crente reborn é dependente. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu sinto liberar isso no mundo espiritual, que agora você talvez vem de uma cultura de miséria e você aprendeu a depender de todo mundo o tempo todo. Deus vai te tirar dessa posição hoje. Você deixará de ser aquele que... E não tem problema em ser ajudado. Quando eu cheguei aqui, todos os meus móveis foram doados, usados. Todos. E foi uma benção. Um tempo no Brasil eu pesava 149 quilos. Lembro que um irmão não tinha dinheiro para comprar roupa. O irmão falou assim: tá aqui, todo guarda-roupa é seu. Só roupa de marca. Sabe o que eu faço hoje? Várias vezes eu peguei o meu guarda-roupa, os meus tênis, e entreguei. Porque chega um tempo que a gente precisa virar a chave e deixar de ser abençoado e começar a abençoar. Porque é melhor dar do que receber. Há um tempo novo de maturidade que Deus está nos conduzindo aqui nessa manhã. E eu quero liberar o cinto de fluir diferente aqui hoje. Deus está mandando dizer algo diferente aqui no nome de Jesus. Você que está sendo ajudado, fique tranquilo. Deus está te conduzindo para um novo tempo. Você ajudará muitos imigrantes. Você ajudará muitos americanos. Deus está virando chaves aqui. Algumas pessoas são inteligentes e já estão recebendo. Deus está virando chaves na tua história. Aquilo que hoje para você é necessidade não será mais. Porque a partir de hoje Deus está dizendo: vai fluir da tua vida liberação de bênçãos, da esquerda, da direita, da frente, quem está atrás. Multidões de pessoas serão abençoadas para a glória de Deus. Aplauda Jesus aí. Eu posso pegar esse bebê reborn e apertar ela. Esse modelo é um modelo chinês. Comprou aonde, amor? Não é chinês não, né? Where are you from? I'm from China. Esse modelo é um modelo muito resumido. Eu posso apertar aqui. Ele não vai chorar também não. Mas tem alguns modelos novos que saíram agora, que eles falam good morning. Eles falam hey daddy, hey mom, I wanna drink. Tá certinho? I wanna drink a milk. Segura aí. O crente reborn, ele é como essa boneca. Pode falar o que tiver que falar. Porém, tudo que ela fala são falas robóticas. O crente reborn, ele dá a glória a Deus, mas é da boca para fora. Ele levanta a mão e fala: eu me rendo a ti. Mas na primeira luta ele sai correndo e fala: não dependo do Senhor. Sabe, o crente reborn, ele fala eu te amo, mas a verdade é que esse crente reborn, ele mais mente quando está cantando. Ele fala assim: tudo entregarei, mas ele tem dificuldade de ser dizimista. Ele fala tudo entregarei, mas ele tem dificuldade. Se passar o horário do culto 5 minutos, ele fala: já passou do tempo, esse pastor está pirando maionese. Nós corremos o risco de cairmos no robotismo cristão, de falarmos de um amor que nós não vivemos, de falarmos sobre Jesus, mas não vivermos, experimentarmos a realidade do evangelho genuíno.
Sabe, esse bebê reborn, crente, a Pedrita, ela corre grande risco de repetir frases evangélicas prontas, mas não viver isso, a realidade do espírito da realidade dessa frase. Deus é fiel da boca para fora, mas vive murmurando por dentro. Deus vai fazer um milagre, mas esquece, para Deus fazer um milagre ele precisa de uma causa impossível. E a primeira oportunidade de viver uma causa impossível, de estar passando por uma luta, ela começa a murmurar. E a verdade é que toda murmuração retrocede o tempo de passar pelo processo. Nós corremos o grande risco de falarmos sobre Jesus, mas não vivermos Jesus. Corremos o grande risco de cantarmos sobre o Evangelho e estarmos com o coração distante do Evangelho. E fé sem vivência é só um teatro espiritual disfarçado de santidade. Deus não é um homem que está te pendurado numa cruz até hoje, que você coloca e carrega no peito. Ele habita em nós. É hora de crescer. Cuidado com lugares que você tem colocado a planta dos seus pés. Lugares que Deus não entra com você. Palavras que você tem falado e tem feito que a presença de Jesus se distancie de você. Amizades que não colaboram com que você tenha um ambiente saudável e seguro na tua casa. Cuidado com os lugares que você tem assistido coisas que não agradam ao Senhor. É tempo de crescer. É tempo de falarmos realmente o que vivemos. É tempo de falarmos de arrependimento, vivemos arrependimento. É tempo de falarmos de arrependimento. É tempo de falarmos de avivamento. Eu quero expressar para você o que é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento não é pular, gritar, rodopiar, falar em línguas. O verdadeiro avivamento é o verdadeiro arrependimento. Quinto, o crente reborn, ele não tem sentimento. Eu posso brigar com ela o dia inteiro aqui. Ela vai continuar com o olho fechado e com o cabelo de chapinha. Ela vai ficar chateada comigo? O crente reborn, se eu abrir ali agora a roupinha dela, você vai ver o que tem aqui embaixo. Pano. Se eu pedir uma knife e rasgar isso aqui, eu posso colocar a mão lá dentro, não vai sair nenhum coração. O que aconteceu com a gente? A gente parou de sentir o que Jesus quer que a gente sinta. A gente vem no culto como se fosse uma peça teatral. A gente não chora mais pela presença. A gente não ajuda mais as pessoas. A gente pergunta se está tudo bem por robotismo. Mas quando essa pessoa para e fala assim, não está bem, você sai correndo e fala assim, eu não quero cuidar de pessoas. Porque não existe mais um coração que bate. Existe um coração de pedra que não sente nem mais a presença do Espírito Santo. Aquela época que você sentiu o Espírito Santo falando com você, vem para o secreto, vem orar como você orava antes, vem para as madrugadas. Quanto tempo você não faz um jejum? Quanto tempo você não sente Senhor te chamando para um tempo novo de chorar, se arrepender, buscar algo novo? Há quanto tempo você não ora pelos dons espirituais? Sinto lhe informar, you lost your heart. Você perdeu o seu coração. E tudo que você tem de mais importante não é a carcaça, é o que está aí dentro. Deus veio para salvar o teu coração, a tua alma importa. Deus te trouxe aqui para dizer para você, eu quero que você chore como era antes. Eu não quero viver a denúncia que Deus usou João em uma visão para as igrejas da Ásia. Olha, vocês são bons. Vocês têm uma parede preta, vocês têm uma estrutura, vocês têm músicos maravilhosos. O palco de vocês é fantástico. O hall é maravilhoso. Mas eu tenho uma coisa contra você. Você perdeu o primeiro amor. Nesse momento o teu carro não vai te salvar. O teu dólar não vai te salvar. É nesse momento que nós descobrimos que estamos imaturos na fé, correndo atrás de dinheiro, roupa,
e vontades próprias. Porque uma vez que eu amadureço na fé e entrego a minha vida para Jesus, eu peço a primeira coisa: transforma meu coração de pedra em coração de carne. Eu começo a me importar com quem está do lado. E o despertador de Deus bate, porque breve Ele vem para salvar uma igreja que está esperando Ele para a vinda do noivo. Uma igreja que queima, uma igreja que não perdeu o primeiro amor, uma igreja que chora, uma igreja que se derrete diante da presença. Não é uma igreja que se acostumou. Não se acostume com o sobrenatural, porque o sobrenatural de Deus não é normal. O sobrenatural de Deus reativa você e reativa quem está à tua volta. O sobrenatural não é normal. Deus te tirar do Brasil, fazer você ter o seu visto aprovado, te tirar de uma geografia para ganhar uma multidão de pessoas, filhos espirituais. Isso não é normal. Existem livramentos que Deus está dando para pessoas aqui. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas o Espírito Santo está mandando dizer: tem pessoas aqui que nem eram para estar mais vivas, mas Deus está livrando você porque Ele quer te dar uma nova chance. Mas você não crer mais no Evangelho, você não crer mais nas igrejas, você não crer mais nos pastores. E eu quero te dizer, tudo bem se você não crer mais nos pastores, mas eu quero te dizer: Deus não desistiu de você. Ele te trouxe aqui porque Ele quer te salvar. Ele quer salvar o teu coração. Ele quer que você transforme teu coração de pedra em coração de carne que bate. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Penúltimo. O crente reborn, aonde ele chega, ele chama atenção. Mas na realidade, ele não faz nada. Não vai dizer: irmão, eu duvido que você vai esquecer dessa pregação de hoje. Pro resto da sua vida você vai lembrar que teve um pastor indiano que trouxe um bebezinho de boneca para brincar. E essa realidade, nós corremos grande risco. Porque a aparência de piedade, ela pode existir, mas isso na verdade pode trazer um vazio de intimidade. A gente ser cheio de estética, com os botox em dias. O meu não estava. Mas pobres na essência do Evangelho genuíno. A maquiagem da religiosidade não esconde a ausência de frutos. Eu me lembro de um versículo, Mateus 23, 27, que diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, lindos por fora, porém podres por dentro. E aqui eu termino. Deus está à procura de crentes maduros. Eu quero que você fique de pé. Corremos o risco de sermos bonitos, chamamos atenção, mas não fazemos nada. E isso é o risco de sermos performáticos, porém estéreos. Estéreos de um chamado, estéreos de um ministério. Pode levar para mim, por favor. Estéreos da chamada de Deus. Ei, olhe para mim. O que Deus te chamou para fazer na América? Quantos carpinteiros eu tenho aqui nessa manhã? Levante as mãos. Quantos trabalham na construção? Levante as mãos. Quantos trabalham limpando casa? Levante as mãos. I don't know o que você tem feito aqui, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: você não é nada disso. Você é um pastor vestido de arquiteto. Você é um missionário vestido de house clean. Ei, a tua prioridade não é essa. Deus te trouxe aqui com um propósito. Não adianta ter estética, ter dólar e perder a essência do que Deus te chamou para fazer. Amadureça. Eu oro hoje para que Deus desperte você.